mais um vídeo mais um react. Pra quem não conhece, eu só indico. Hoje nós estamos aqui com o início de Fullmetal Alchemist é perfeito, do Gap. Like, esse vídeo aqui foi patrocinado pelo Dr. M. Muito obrigada pelo seu patrocínio. Um beijão pra você, meu querido. E lembrando que eu não conheço nada de Fullmetal Alchemist, a não ser, né, o início dos dois irmãos e a mãe, a história da mãe que tem que voltar e etc. Eles tentam fazer um ritual, alguma coisa assim, não sei, e a pedra filosofal. Gente, muito complicado. Likezinho aí no vídeo que ajuda demais o canal e é assim que o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e entregar pra mais pessoas. Comente aí também, eu já assistiu Fullmetal Alchemist? Vale a pena assistir? Comente que eu quero saber. Não esqueça também que se você estiver no mobile, você tem a opção de hypar, que ajuda muito o canal, vai impulsionar o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra não perder nenhum react. Lembrando que eu solto vídeo todos os dias, bem mais ou menos, mas eu solto. E também você pode virar membro do canal e ter vários benefícios exclusivos, ver os vídeos antecipadamente e etc. E lembrando também que um beijo especial pro Ronaldo Frost e pro Dr. M, que são membros capivarinhas. Beijinho pra vocês. E na descrição tem o link dos meus outros dois canais, redes sociais e também mensagem do Tipa, que é pra onde vocês podem patrocinar reacts, mandar donates e etc. Videozinho do Gap. Vamos ver como ficou esse aqui em 3, 2, 1. Realmente, a primeira impressão de alguma coisa é a impressão que fica. E isso se estende a diversas coisas diferentes, em especial hoje em dia, em obras que nós escolhemos passar o tempo consumindo. E é comum, eu sei, eu já passei por isso, você provavelmente também já passou, pela situação de começar alguma coisa e torcer o nariz, e aí você insiste e só vai gostar depois. E aí quando outra pessoa vai consumir aquela obra, você dá o aviso. Então, isso aqui é bom, mas é a partir do episódio 78 que fica bom de verdade. É, amigão, eu sei que você Pessoal com One Piece já ouviu ou falou isso pra alguém. Mas também tem obras que são tão incríveis que de cara elas conseguem te prender naquele mundinho novo que você tá conhecendo pela primeira vez. E tem a situação mais rara, que é quando a obra consegue te prender desde o início e te mantém até o final. Você adora a história do início ao fim, sem ter nenhum arco chato, nenhuma parte desnecessária que foi escrita só pra enrolar e estender a história mais do que precisa, nada disso. Eu tô falando de uma história com um universo rico, personagens bem escritos e com um enredo bem amarrado. E se for pra escolher uma obra que se encaixa nisso, eu acredito que Fullmetal Alchemist é essa obra. Se você conhece outra obra que se encaixa nessa descrição, deixa aí nos comentários que eu tô curioso. É completamente natural altos e baixos estarem presentes em algumas obras. Às vezes rola do início ser promissor e se perder no meio do caminho. Às vezes começa meio meh e fica bom com o tempo. E às vezes começa bem, se mantém bem, e aí chega no final e o final é horrível. O tempo todo a gente vê isso acontecendo. E é normal, não dá pra querer que tudo seja perfeito. Na verdade, querer até que dá, né? Tu só não pode ficar com essa expectativa pra tudo, senão raramente alguma coisa vai te agradar. E é isso que torna obras como Fullmetal Alchemist tão fora da curva. Essa é uma daquelas histórias que se mantém consistente até o fim. Tanto o mangá quanto a segunda adaptação pra anime, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Claro, o que eu vou falar aqui é a minha opinião, e tu pode discordar e argumentar que não é tudo isso. Mas na minha opinião, tudo que essa história tinha pra acertar, ela acertou. É legitimamente uma obra que eu classificaria como 10 de 10. A única crítica que eu vejo é mais sobre o anime, e eu nem concordo tanto com ela. É sobre ter muitos alívios cômicos e momentos errados. Pra ser sincero, isso não me incomodou, mas eu reconheço que algumas pessoas podem ter ficado incomodadas com isso. E como eu pretendo fazer ainda mais vídeos falando tanto sobre os personagens quanto sobre a obra em si, eu achei que seria interessante fazer um vídeo falando sobre o início dessa história, tanto no mangá quanto no anime. E só pra especificar, mesmo Brotherhood sendo uma adaptação fiel ao material original, pelo menos durante a maior parte do tempo, o início do mangá só vai ser adaptado no terceiro episódio do anime. Então se você nunca viu Fullmetal Alchemist e caiu aqui de paraquedas por acaso, ou se você é inscrito e tá vendo esse vídeo mesmo não conhecendo a obra, quem sabe esse vídeo pode despertar o interesse em você de ler o mangá ou ver o anime. E se você já tá familiarizado com essa história, você pode ficar animado pra assistir tudo de novo. Vão ter alguns spoilers do início da história e explicações sobre esse universo, mas nada importante o bastante para estragar sua experiência, caso você decida ver o resto depois. Então agora, vamos ver o que tem de tão especial em Fullmetal Alchemist. Anus. Meu nome é Percy Jackson. Segunda temporada de Percy Jackson, foda. Que o acampamento corre.
Antes de ir direto pro mangá e anime, assim como eu fiz no meu vídeo sobre Akira, eu quero falar um pouco sobre como surgiu a ideia da obra e um pouco da vida da sua criadora, porque da mesma forma que aconteceu com Katsuhiro Otomo, que colocou vários aspectos da sua própria vida dentro de Akira, Fullmetal também reflete vários aspectos da vida da sua criadora, a Hiromu Arakawa. Primeiro de tudo, a Hiromu é uma daquelas mangakas extremamente reclusas. Praticamente não tem nenhuma foto oficial do rosto dela na internet. Todas as fotos que supostamente são dela, na verdade são de outras pessoas, e mesmo se tiver alguma foto que de fato seja ela, não tem nenhuma forma de termos certeza de que é uma foto oficial. A única representação dela é o desenho de uma vaquinha que ela usa como avatar. Hiromu, na verdade é Hiromi, Hiromu é um pseudônimo, nasceu em 1973, na prefeitura de Hokkaido. Ela cresceu em uma fazenda de gado junto das suas 3 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. E desde cedo ela já tinha um sonho de trabalhar com mangás, ao ponto de passar grande tempo na escola desenhando e tendo aulas de pintura a óleo. E até desenhar tirinhas pra revista ela chegou a fazer. Tudo isso começou quando ela comprou pela primeira vez um mangá chamado Urusei Yatsura. Segundo ela mesma, foi esse mangá que fez ela ter uma noção de como escrever uma história. E depois de anos trabalhando na fazenda e se especializando em arte, em 1999 ela se muda pra Tóquio para trabalhar de forma oficial na indústria de mangá. E a partir daí adota o pseudônimo Hiromu Arakawa. Como a indústria de mangá sempre teve um público-alvo majoritariamente masculino, ela pensou que ter um nome que pareça mais masculino ajudaria ela a se misturar melhor nesse meio. Ela começou como assistente de Hiroyuki Eto, criador do mangá infantil de comédia Mahojin Guru Guru. E não demorou muito para ela ter a chance de publicar o seu primeiro mangá através da revista Monthly Shonen Gangan. Revista que foi criada pela empresa que na época chamava Enix, que hoje em dia você deve conhecer como Square Enix. Sim, a mesma empresa que faz jogos de RPG japoneses como Final Fantasy e Dragon Quest, também tem um setor focado em mangás. E foi na Shonen Gangan que a Hiromu publicou sua primeira obra, a one shot chamada Stray Dog. E já tem bastante elementos aqui que seriam utilizados em Fullmetal Alchemist. Resumidamente, esse one shot conta a história de um ladrão chamado Fulltak, um personagem que claramente não foi nem um pouco inspirado no Guts de Berserk, que mata um grupo de viajantes para roubar eles e encontra uma garotinha numa jaula. Só que não é uma garotinha comum. Nesse mundo existem criaturas conhecidas como cães do exército. Seres vivos criados através de magia e química por um mago chamado Valruda. Essas criaturas combinam a inteligência de um ser humano e a força e lealdade de um cachorro. Eles foram criados originalmente para combate, mas com o tempo as pessoas passaram a usar eles para outras funções, como o trabalho braçal ou como guarda-costas. Ele adota essa garota e batiza ela de Kyuka, e os dois passam a andar juntos pelos próximos anos. Eu não vou descrever a história toda porque é bem curtinho e vale a pena você pesquisar e dar uma lida rápida. Tem muita coisa aqui que voltou depois em Fullmetal, como o termo cães do exército, o conceito de humanos serem modificados para se fundir com o animal, a forma com que a ciência e a magia são usadas com a intenção de criar vidas artificiais, e toda a questão moral e filosófica sobre você criar um ser vivo com um único propósito de servir alguém. Isso é basicamente um rascunho do que estava para vir mais tarde. E tem mais 2 elementos bases para a criação de Fullmetal. O primeiro deles, em certo ponto a Hiromu se interessou por alquimia, assim passando a estudar bastante sobre a ciência da Idade Média. Coisas como a transmutação de metais, elixires que podem curar e deixar alguém até imortal, e a famosa Pedra Filosofal. Com base nesses estudos, a Hiromu criou o conceito da troca equivalente, que vai ser uma regra bem importante da alquimia na história dela. Ela criou esse conceito em paralelo com a sua própria vida, baseando no trabalho que a sua família tinha na fazenda com o gado. A ideia é que para conseguir algo, você tem que sacrificar alguma coisa em troca. O resultado de algo que você quer nunca vem de graça. E outro elemento base para a criação de Fullmetal é a Hiromu ter viajado para diversos lugares e observado várias culturas, pessoas e arquiteturas diferentes. Em especial países da Europa, como a Inglaterra e a Alemanha, que são as principais inspirações para o país fictício principal de Fullmetal, chamado Amestriz. É bem perceptível a influência desses lugares na estética da cidade, e os conflitos geopolíticos desses países que também vão ter um reflexo aqui. Agora, fazendo uma brincadeira com a ideia de uma fórmula alquímica, se nós juntarmos esses 3 elementos, os conceitos filosóficos e éticos apresentados em Stray Dog, os estudos sobre a alquimia e a experiência multicultural e geopolítica que a Hiromu adquiriu conhecendo lugares e pessoas diferentes ao redor do mundo, e juntarmos todos os 3 em um só, o resultado é Fullmetal Alchemist. A obra que vai condensar tudo o que foi dito até agora. Lançado pela primeira vez em 2001, o que era para ser só mais um one shot igual o Stray Dog, se tornou um mangá serializado de extremo sucesso que teve seu encerramento em 2010. Com direito a 2 adaptações para animes nesse meio tempo. Uma de 2003, que até começa fiel, mas com o passar do tempo ela vai tomando um rumo próprio, porque na época que ela foi feita, o mangá ainda estava em desenvolvimento, então eles tiveram que continuar com uma história completamente original. E tem uma galera que prefere bem mais essa história aqui do que o caminho oficial que o mangá tomou.
E tem o segundo anime de 2009, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Esse sim adapta tudo que tem no mangá, apesar da ordem de algumas coisas acontecerem diferentes. E agora, com o contexto de como surgiu a obra, vamos ver o início dessa história. Os dois alquimistas. A história começa em uma pequena cidade onde um alto-falante transmite uma mensagem, uma pregação na verdade, sobre o deus do sol Leto e de como aquelas pessoas deveriam ser gratas a ele. O homem que está passando esse sermão via rádio se identifica como um mensageiro desse deus. E em uma lanchonete estão nossos dois protagonistas, escutando tudo isso através de um rádio. A armadura gigante é Alphonse Elric e o loirinho é Edward Elric. Simplificando, são o Al e o Ed. Conversando com o tiozinho, dono da lanchonete, eles descobrem que a voz no rádio era de um homem chamado Lord Cornello, que chegou na cidade há uns 2 anos atrás e fundou o Metoísmo, assim, né? se dizendo um mensageiro desse deus e capaz de realizar milagres. Mas o Edward corta o tiozinho de começar uma segunda pregação. E na hora de sair, o Al derruba e quebra o rádio sem querer. Surpreendendo todo mundo ali, ele usa alquimia para consertar ele. E eles explicam pro pessoal que eles são os famosos alquimistas federais, os irmãos Elric. Em especial o Edward, que é conhecido como Metal Alchemist. Ou, como a gente diria, o alquimista de aço. Ou só do aço, como um cara aí costuma falar. Então mantenha em mente, o título da história é o rapaz com problema de crescimento, não armadura. No meio desse bafafá, chega uma garota chamada Rose. Uma garota bem simpática, mas que pelo jeito passou por alguns momentos bem difíceis recentemente. Ela perdeu os pais e também perdeu o namorado em um acidente. O esperado seria ela estar bastante triste, mas estranhamente ela parece estar super de bem com a vida. Isso por conta dessa religião envolvendo o deus Leto e esse mensageiro Cornello que diz conseguir dar vida eterna aos vivos e trazer de volta os mortos. Claramente dá pra ver que o Edward é bastante cético quanto a isso. Tô sentindo cheiro de merda. E na próxima página, junto da Rose, mas enfim, vemos o homem por detrás do rádio, Lord Cornello. A Rose parece querer que ele faça algum desses milagres, mas ele diz pra ela esperar e que ainda não está na hora certa pra isso. E indo até a catedral da cidade, a Rose encontra o Al e o Ed. E os dois começam uma discussão sobre religião. E a forma que a história abordou esse assunto e vai abordar de novo em vários momentos, foi uma das coisas que me fez me interessar de cara por essa obra. A Rose é uma pessoa com uma fé muito grande. Ela vê o seu Deus como algo fundamental para sua felicidade. Bondoso e poderoso bastante até para trazer alguém morto de volta à vida. Mas isso não é nada bom. Acreditar em Deus é viver todos os dias com o coração cheio de gratidão e esperança. Já Edward é o completo oposto. Ele é ateu e busca racionalizar tudo o que esse Deus poderia fazer através da ciência. Em certo ponto da discussão, ele até chega a debochar da fé da Rose, afirmando que os cientistas, ironicamente, são mais próximos do que seria um Deus. Nós alquimistas somos cientistas. Não podemos depender de coisas vagas como deuses e criadores. Nosso objetivo é decifrar todos os princípios e leis que regem esse universo. Buscamos a verdade. Ironicamente, apesar de não acreditarmos em Deus, somos nós, alquimistas, que em alguns aspectos estamos mais próximos de Deus. A Rose se indigna e chega até a dizer que o Edward vai ser punido por isso. E o Edward basicamente reage assim. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Em resposta a essa reação da Rose, ele cita o mito de Ícaro, que voou muito próximo do Sol e teve suas asas derretidas. De início parece ser só tiração de onda da parte do Edward falar sobre isso dessa maneira. Porém, mais pra frente a gente descobre que não é por acaso ele ter citado esse mito, e que a história de Ícaro tem muito em comum com a história do próprio Edward. Hein? Depois dessa discussão, os dois vão assistir uma apresentação do Cornello fazendo um dos seus milagres. No caso, a transmutação de uma flor. Mas tem alguma coisa errada aí. Do ponto de vista de uma pessoa leiga sobre alquimia, isso pode ter sido só uma transmutação normal. Mas aos olhos de alguém entendido do assunto, ele quebrou a regra mais importante da alquimia. Se você quer fazer uma transmutação, você precisa de algo equivalente para criar aquilo. E o Cornello conseguiu transformar a rosa sem precisar trocar nada. Só mesmo um milagre para tornar isso possível. Mas essa não é uma opção válida pro Edward. Ele já tem uma suspeita da malandragem que tá acontecendo aqui. Por um momento ele se faz de convertido para Rose e pede por um encontro com o Messias milagroso. E a reação do Cornello ao receber esse pedido não é muito boa. Ele conhece a reputação dos irmãos Elric e sabe que eles são alquimistas federais extremamente competentes e estão investigando alguma coisa. Então ele forma um plano para recebê-los e garantir que eles nunca mais sejam vistos. O momento que vai acontecer agora é um pouco diferente entre o mangá e o anime, e eu prefiro bem mais o anime, viu?
Chegando ao local marcado para o Tá. encontro, os irmãos são atacados pelos seguidores do fundador. O que surpreende a Rose, ainda mais depois que um deles afirma que o próprio fundador deu a ordem para que aqueles dois sejam mortos. E segundo eles, a palavra do fundador é a vontade do próprio Deus. Uma pena que esse Deus não estava esperando uma armadura vazia se levantar para atacar eles. Assim, Ed e Al conseguem desarmar e nocautear os inimigos. O Al explica para Rose que ele ficou assim por ter invadido um domínio proibido por Deus. E o Edward também. Mas o Ed corta esse assunto e pergunta para ela como tá a fé dela agora. E ela continua acreditando e supõe que aconteceu algum mal entendido, o que leva ele a questionar se ela tem a coragem de encarar a verdade. A cena corta para os dois de frente para a sala do fundador. Adentrando a sala, eles encontram Cornelo. E por um momento ele tenta se fazer de bom moço, mas o Edward vai direto ao ponto e fala sobre ele enganar os fiéis usando a alquimia para fingir estar fazendo milagres e de como ele consegue quebrar a lei da troca equivalente. De início, o Ed ficou sem entender, mas logo ele ligou os pontos. A Pedra Filosofal, o item lendário da alquimia que amplifica de forma ilimitada as transmutações. Provavelmente a pedra no anel do Cornelo é o que dá a ele a habilidade de burlar as leis da alquimia. E o Cornelo fica impressionado com o raciocínio do Edward e admite que realmente é isso aí mesmo. Mandou bem pra caralho, o cara mandou o detetive virtual pra cima do Edir Macedo da alquimia. Quando o Cornelo pergunta o que o Edward quer com a pedra, o Ed responde com a mesma pergunta. Qual o intuito dele criando uma religião falsa? Dinheiro possivelmente não é. Seria mais fácil ganhar dinheiro de outras maneiras com essa pedra. E realmente ele diz que dinheiro não é a razão principal. A ideia é conseguir seguidores leais o bastante para seguir qualquer ordem, mesmo que isso signifique sacrificar suas próprias vidas por ele. E usar dessa influência toda pra, adivinha, dominar o país. Mas o Edward tá pouco pra isso. Ele só quer a Pedra Filosofal. Então ele propõe que o Picareta entregue ela e em troca ele não conta pra meio mundo que o cara é mentiroso. Só que é claro que não vai ser tão fácil assim. E o Cornelo se recusa e diz que as pessoas são tão fiéis a ele que nunca vão acreditar no Edward. Ele tá tão confiante no que diz que ele fala com todas as letras que enganou todos eles. Só que o Ed tem uma carta na manga. Que não é uma carta e nem tá na manga, tá numa armadura. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça o humor do gato é muito bom. Enfim, esse tempo todo a Rose estava escondida dentro do Alphonse, escutando tudo isso. E ela confronta o falso Messias por ele ter passado 2 anos enganando a cidade toda e mentindo sobre trazer o namorado dela de volta. Só que mesmo desmascarado, ele ainda consegue manipular a Rose, dizendo que de qualquer forma ele tem o poder para ressuscitar o namorado dela com a Pedra Filosofal. E consegue induzir a garota a ficar do lado dele. Então, como eu disse antes, eu prefiro esse momento aqui no anime. Eu acho que ele conseguiu adaptar de um jeito que ficou bem mais convincente do que aqui no mangá. No anime, o Cornelo surge imediatamente depois deles derrotarem aqueles seguidores, então não tem essa parte da Rose se esconder dentro do Alphonse. E mesmo o Edward confrontando e falando exatamente o que ele tá fazendo, ele nega a todo momento e continua com esse papo falando sobre ser o enviado de Deus. E manipula a Rose ordenando que ela mesma atire nos dois, alegando que sempre cuidou dela desde que ela perdeu os pais e o namorado. Foi ele quem tirou ela do fundo do poço e por isso ela deve obedecer a ele se quiser seguir a vontade de Deus. É um pequeno detalhe a mais no diálogo que, na minha opinião, deu uma profundidade maior à chantagem emocional que tá acontecendo aqui. Melhor, tá Ainda melhor mais que ela mesmo. chega a atirar e fica completamente em choque depois de ter feito isso. Mas o discurso dele sobre dominar o país ainda vai acontecer no anime, só que depois. Após manipular a Rose, Cornelo solta uma fera para atacar os irmãos Elric, uma quimera para ser mais exato, criada pela Pedra Filosofal. E o Edward não se mostra nem um pouco impressionado com ela, resistindo aos seus avanços e atacando ela, revelando sua perna esquerda e seu braço direito, que na verdade são próteses metálicas chamadas de Automail. Mas afinal de contas, quem são esses dois e o que aconteceu com eles? Eles são o Fullmetal Alchemist. Ed e Al nasceram e cresceram em uma pequena cidade rural no interior de Amestris, filhos de um viajante cientista chamado Von Horenhai e uma mulher habitante dessa vila chamada Trisha Elric. Os dois garotos nunca tiveram uma relação muito próxima com o pai. Na perspectiva deles, ele era um homem frio e distante, e isso ficou ainda pior quando em certo momento ele decidiu ir embora e deixar os dois sozinhos com a mãe. Já essa, por outro lado, era muito próxima dos dois garotos. Ela tomou conta dos dois sozinha e sempre os incentivava a estudar alquimia. Eles tinham uma vida normal, não é perfeita, mas também não é ruim o bastante para eles não serem felizes. Nesse lugar, eles cresceram cercados de pessoas boas, incluindo uma garota que se tornou a melhor amiga deles, chamada Winry Rockbell, e sua avó, Pinako. E foi assim por alguns anos.
Agora é a parte que eu falo de alguma tragédia pra história continuar. Exato. Quando os irmãos tinham entre 12 e 11 anos, um surto de uma doença atinge a região e a mãe dos garotos acaba se infectando. Mesmo criando os garotos sozinha, ela nunca sentiu raiva pelo Hohenheim ter ido embora. Na verdade, ela sentia saudades dele. Grande parte da vida ela passou esperando que ele voltasse, especialmente nesse momento de fraqueza dela. E os dois garotos percebem isso, e isso faz o Edward criar um ressentimento ainda maior pelo próprio pai, por ser obrigado a ver a mãe dele morrendo aos poucos enquanto espera um cara que nunca vai voltar. Infelizmente, ela não suporta por muito tempo e morre. Assim, os irmãos passam os próximos anos vivendo por conta própria, mas com um objetivo em mente, de usar a alquimia para de alguma forma trazer a mãe deles de volta. Por isso eles passam um grande período treinando com uma alquimista chamada Izumi Curtis. Depois de muito tempo fora estudando, quando eles voltam para casa finalmente decidem colocar em prática o plano. Só que tem uma questão mais complicada aí. No mundo de Fullmetal, alquimia é um conceito difundido entre as pessoas e funciona como um tipo de ciência. Através de estudo, qualquer um que se esforce e seja determinado bastante pode se tornar um alquimista, contanto que você entenda o processo de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Alguns, inclusive, são especializados em um tipo específico de alquimia, utilizando runas de certos elementos. A funcionalidade é semelhante à ciência do nosso mundo, existem várias áreas diferentes e pessoas que estudam cada uma delas. E por ser um conceito difundido, também existem regras de como usar, também conhecidos como os tabus. Por exemplo, você não pode sair transmutando ferro em ouro e desequilibrar a economia, ou criar vidas do zero para montar um exército próprio. Mas o maior dos tabus é conhecido como transmutação humana, o ato de tentar ressuscitar alguém através da alquimia. Qualquer um que tente fazer isso está se colocando na posição de pagar um preço caro por quebrar esse tabu. E é exatamente isso que esses dois pamonhas vão fazer. Juntando todos os materiais que compõem o corpo de um humano adulto, eles criam um círculo de transmutação e tentam ressuscitar a mãe. Só que a situação fica completamente fora do controle quando um olho gigante surge no meio do círculo e desintegra o corpo dos dois e os leva para outro lugar. Um lugar vazio, apenas com uma porta cheia de escrituras e uma pessoa. Na verdade, está mais para uma entidade que se autodenomina a Verdade. Também conhecida por outros nomes, como o Mundo, o Universo, Deus. Quem é você? Que bom que você perguntou. Eu sou a existência que vocês chamam de mundo. Também sou chamado de universo, ou de Deus, ou de verdade, ou de tudo, ou ainda de um. E mais, o Edward encontrou com esse bicho. Aquela porta atrás do Ed se abre. Ele é muito convicto. Lá dentro, a mente dele é inundada de conhecimento sobre alquimia. Por um momento, ele sente que a cabeça dele vai explodir de receber tanta informação de uma vez. E numa fração de segundo, ele tá de volta naquele vazio em frente à porta. Todo esse conhecimento transferido... Oi? O quê? Sim. Pra mente do Edward, deu a ele a capacidade de conseguir realizar qualquer transmutação sem precisar criar um círculo antes. É como se ele mesmo tivesse se tornado um círculo de transmutação ambulante. Só que ainda tem uma regrinha aí, lembra? Uma coisinha chamada troca equivalente. Tudo tem seu preço. E o preço por esse conhecimento foi a sua perna esquerda. Edward volta pro mundo normal junto com a dor de ter perdido uma perna. E essa nem é a pior parte. Qual seria a troca equivalente para trazer um corpo inteiro de uma pessoa morta? Seria bem irônico se a resposta fosse outro corpo. E é exatamente isso que acontece com Alphonse, que tem seu corpo destruído em troca do que seria o da sua mãe. Mas a coisa que veio de volta tá longe de ser a mãe deles. O resultado disso foram os restos completamente deformados e sem nenhuma vida. Sozinho, ferido e desesperado, na tentativa de salvar seu irmão, Edward desenha uma runa em uma armadura usando seu próprio sangue e realiza de novo o processo de transmutação humana. Dessa vez, sacrificando seu braço direito para conseguir trazer seu irmão de volta. E o resultado disso foi a consciência do Al ficar presa na armadura, destinado a não sentir mais nada, fome, sono, dor, tudo isso se foi. Agora ele é só uma coisa que existe. Esse foi o preço que esses dois pagaram por quebrar o maior dos tabus da alquimia. Potente. Depois que esse verdadeiro inferno terminou, os irmãos foram encontrados e levados até a casa da Winry e da Pinaco para serem tratados. Não demorou muito até a história se espalhar e chegar aos ouvidos das autoridades. Assim, o alquimista Roy Mustang passa pela vila e descobre a gravidade do que aconteceu. Percebendo o nível de conhecimento sobre alquimia que o Edward tem, mesmo sendo apenas um garoto de 12 anos, ele o oferece a oportunidade de se tornar um alquimista federal. O cargo vem com suas responsabilidades, ele basicamente vai virar um soldado do governo. Mas ainda assim, essa posição pode dar a ele a oportunidade de um dia conseguir descobrir algo que o ajude a recuperar o corpo do seu irmão.
Percebendo que essa pode ser sua única oportunidade de consertar essa bagunça eu toda, acho que já Edward foi, aceita né? a proposta Tipo do assim, vocês Mustang. fizeram a troca Então lá, depois deu de se errado, recuperar e isso aí, ganhar um né? alto Não? meio para seu braço direito e sua perna esquerda, ele se torna oficialmente um alquimista federal, ganhando o título de alquimista de aço e prometendo que vai encontrar algum jeito de recuperar o corpo do seu irmão. Ah, de aço porque ele não tem o braço. Que o braço dele é... Voltando da onde a gente parou, Fullmetal lembra? Careca, Alchemist. quimera, menina em situação de abandono. Ah, o é Edward verdade. bate boca com o fundador, porque ele quer a pedra para recuperar os corpos. E o Cornelo se recusa a entregar e transmuta uma minigun para mandar os dois direto para Deus. De novo. Olha, meu senhor, você até mandou bem nesse negócio de tirar uma metralhadora do nada. Mas essa é uma competição que você já perdeu para outro personagem. Na verdade, ele perde até pros dessa história, já que o Edward transmuta uma parede e se protege. O Al pega a Rose e os três fogem dali por uma porta que o Ed criou na parede. Na fuga, o Edward assassina a sangue frio os outros seguidores do Cornelo. Quer dizer, ele dá um susto neles enquanto o Al atropela todo mundo. Durante a correria, eles encontram a sala onde o Cornelo faz as transmissões de sermão pra cidade. E isso faz o Ed ter uma pequena ideia. Pra essa ideia funcionar, o Al pega o sino da igreja e, enquanto prepara as coisas, conversa com a Rose sobre o preço que eles pagaram por tentar ir contra a ordem natural da vida e ressuscitar alguém. Agora, a única opção que eles têm é seguir em frente tentando recuperar seus corpos. E é por isso que a Rose tem que aprender a lidar com a sua perda e não seguir o mesmo caminho que esses dois e terminar da mesma forma. Na sala de transmissão, o Cornelo encontra o Edward e o idiota cai no plano do Ed de induzir ele a falar em voz alta tudo que ele fez de verdade, sem saber que a transmissão estava ligada para a cidade toda. Ora, então o manipulador foi manipulado? Parece que o papo de quem brinca muito um dia vira brinquedo tava certo. Já que tudo foi pro caralho, o velho taca o foda-se e tenta atirar de novo. Só que o Ed é mais rápido e corta a arma dele com uma lâmina transmutada. Mas o Cornelo continua usando a pedra ao ponto de que ela parece sofrer um tipo de sobrecarga e o próprio braço dele se transmuta. E isso faz com que a pedra no anel dele se desfaça. O que significa que esse tempo todo era só uma réplica e não a pedra original. E isso irrita muito o Ed. Ele fica tão revoltado que por um momento parece que ele vai matar o Cornelo. Porém, ele só dá um susto no velho e deixa ele ali. Mesmo relutante, o Ed aceita a situação de que eles vão ter que procurar de novo a pedra em outro lugar. Mas antes deles irem embora, a Rose os interrompe. Mesmo depois dessa situação toda, ela continua em negação sobre o que aconteceu. Basicamente, a razão dela de viver acabou. E o capítulo termina com Edward mandando ela pensar por si própria, se levantar e seguir em frente, afinal, ela ainda tem duas pernas pra isso. Tá louca. Toma, na tua cara. Anúncio. A vida me levou a lugares que nunca imaginei. Cobri eventos históricos. Diferente do mangá, essa parte no anime conta com bastante mais ação, incluindo uma transformação pro Cornelo e toda uma sequência de luta entre ele e o Edward até a pedra se desfazer e a história seguir igual ao mangá. Eu não posso falar com detalhes exatos pra não dar spoiler do que vem depois disso, mas eu acredito que esse início de história encapsula tudo de brilhante em Fullmetal. Todo o paralelo entre o Edward e a Rose, que mesmo sendo pessoas com visões completamente diferentes da vida, são semelhantes pelas suas perdas. Mesmo criticando a fé cega da Rose, de certa forma ela tá agindo igual o Edward já agiu. Os dois acreditaram em algo que poderia trazer alguém que eles amam de volta. A diferença é que a Rose não chegou a sofrer as consequências irreversíveis igual o Ed e o Al. Religião, militarismo, guerras, discriminação, vingança são temas que vão ser recorrentes durante a história toda. E o jeito que a Hiromo conseguiu abordar esses temas sem ficar tendencioso ou raso é impressionante. E isso se deve ao fato de que a gente vai ver tudo isso por diferentes perspectivas. Algumas que você provavelmente vai concordar e outras que não, mas o que importa é que elas vão estar lá. Eu já vi uma galera dizer que Fullmetal é uma obra ateísta. Cara, isso é totalmente sem nexo, na minha opinião. E esse início de história mostra isso. As pessoas podem usar sim a religião de forma maliciosa e causar consequências danosas. Da mesma forma que a alquimia, o que seria equivalente à ciência no nosso mundo, também pode ser utilizada e causar desastres. A questão não é qual é o certo e qual é o errado. A questão é a intenção das pessoas que seguem cada um desses dois. O motivo de alguém viver não deveria ser o mesmo motivo para essa pessoa ficar presa em um momento do passado e não conseguir enxergar o futuro e seguir em frente. Essa é a primeira de muitas mensagens que essa obra vai tocar durante a jornada de Edward Elric. E se você é alguém que não conhecia essa história, definitivamente tem muita coisa te esperando nos próximos capítulos. Ok. Aquele moleque maldito acabou com minhas ambições. Realmente todo o trabalho foi perdido. Você só precisava causar um pouco de confusão. Maldito! Ai, luxúria, será que eu posso comer esse cara agora? É melhor não, Gula. Se comer um lixo desses, vai ter uma indigestão. Por que todo mundo quer me fazer de idiota? Tome!
Todo o trabalho jogado no lixo. Temos que começar do zero de novo. Nosso pai vai ficar bravo. Bom, vejamos o que vamos fazer agora. Uma vibe meio... Os 10 Mandamentos... Como é que é o nome? Esqueci, gente. Não é 10 Mandamentos. É o anime do Meliodas. Esse mesmo. Que vídeo bom, não conhecia a obra. Mano, bem interessante, tá? Pega uma pegada bem legal, assim, entre ciência e religião, né? O Edward literalmente vendo uma entidade que se denomina a verdade, o mundo, o universo, os caras quatro, ele mesmo, falando, não. Eu me nego, você não existe. Cara, muito foda, mano. Gostei demais. Parece bem interessante, com vários questionamentos e questões filosóficas até, né? Achei bem interessante, de verdade. Muita gente fala muito bem desse anime, mangá, né? Barra mangá. Muita gente fala mal e etc. Eu ainda não assisti, eu vi o primeiro episódio. Vi? Gente, eu não vi, eu só tomei spoiler. Eu ia dizer que eu vi porque eu sei da mãe dos meninos, mas acho que eu não vi, não. Acho que eu vi spoiler, gente. Eu nem lembrava que ele não tinha mais um braço e etc. Complicada essa história, mano. Mas é um anime também que eu sei que pega bastante pesado esse negócio de... Que eu sei que tem um cara que ele transforma... Ele funde a filha dele com o cachorro, não é isso? Tipo, coisa bizarra. Mano, muito bom o vídeo. O Gapi mandou muito aqui, como sempre. O cara, olha... Ele é muito engraçado. Eu gosto do humor dele. Fala muito bem, explica muito bem. E conseguiu me prender muito bem nesse vídeo aqui. Muito foda. Likezinho no vídeo, comente aí embaixo o que você achou desse vídeo. E até um próximo react.